Boa tarde, amadas, graça e paz a todos vocês. Espero que todas estejam bem. E como congelou hoje, né? Um maior frio, meu Deus do céu. Agora à tarde pega um pouco de sol aqui na minha casa, né? Principalmente num quarto que eu tenho do meio, que aí pega sol. Aí eu consigo ficar com menos frio, né? Mas graças a Deus estamos aqui, né? Hoje a gente vai para a nossa lição de número 46, né? Faltam exatamente 10 lições para que a gente possa terminar o nosso livro, né? E orando a Deus, perguntando ao Senhor o que Ele queria, né? Depois desse livro, graças a Deus, né? Pela graça dele, pelo amor dele, ele já nos direcionou. Como nós vamos continuar depois dessas lições, né? E o Senhor seja louvado por tudo isso. Nosso Deus é um Deus que nos ama, que nos quer perto, que quer transformar a nossa vida, e a gente só tem que estar prestando atenção, estando atenta àquilo que Ele quer falar ao nosso coração, amém? Vamos lá para a nossa lição, então, hoje muito boa, né? Fala de algo bem essencial na nossa vida, algo que realmente o Senhor quer derramar sobre as nossas vidas. Fala assim, autoridade legítima. Né? Legítima é algo que não é copiado, é algo que não é falsificado, mas é legítimo, né? Não é um bebê reborn, né? É algo legítimo. E quando essa autoridade legítima vem das mãos de Deus, né? Tudo tá certo, tudo tá nos conformes, e é sobre isso que nós vamos aprender hoje. Alguns judeus que andavam expulsando espíritos malignos tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os endemoniados, dizendo: em nome de Jesus, a quem Paulo prega, eu ordeno que saiam. Atos 19:3, né? Que vocês possam ir lá, ler todo esse texto, né? Para ver exatamente do que aqui o Senhor estava falando, né? O que estava acontecendo aqui com esses judeus que estavam expulsando os demônios, né? Eles foram até certas pessoas e tentaram o expulsar e chegaram e falaram assim, olha, em nome de Paulo eu expulso vocês. Aí, né, os demônios, depois mais pra frente a gente vai ler aqui o que esses demônios falam para essas pessoas, né? Então, a autoridade que foi dada a Jesus no céu e na terra, a palavra do Senhor fala, né, que toda a autoridade foi dada a Jesus Cristo, tanto no céu como na terra. E essa autoridade foi dada pelo próprio Deus, pelo próprio Pai, que vem das mãos do Senhor, designada por Ele para honrar Ele, né? Se o Senhor dá essa autoridade a alguém, é para quê? É para que nós possamos honrar ao nome dele. Em Lucas 9, do 1 ao 2, diz assim, deu-lhes poder e autoridade. Jesus, ele chama os 12 discípulos e fala assim, ó, eu lhes dou poder e autoridade para expulsar demônios, para curar, libertar. O próprio Jesus nos dá autoridade. Não há dúvidas de que Esther recebeu um treinamento por meio das situações adversas que viveu. Lembra-se da árvore resistente ao furacão? A rainha judia era como aquela árvore que permaneceu agarrada à rocha, apesar dos obstáculos. Por outro lado, todas as dificuldades que enfrentou fizeram-na compreender a autoridade que Deus havia colocado em suas mãos. Essa autoridade conferiu-lhe valentia e determinação para usar até os últimos recursos, se necessário, e pôr em prática o plano divino. Né? Aqui ele fala de Esther, né? Que ela foi preparada. Né? Ela não simplesmente recebeu ali do Senhor e falou, vai, acabou, pronto, né? Você vai fazer. Não, ela recebeu um preparo. E o Senhor fala que nós estamos sendo preparadas em qualquer situação que passamos, as tribulações que passamos, né? Aqui o que acontece, as guerras que passamos. A gente tem que se agarrar a Cristo. Nisso, Ele vai nos moldando, Ele vai nos aperfeiçoando, né? Assim como aconteceu com Esther, a coragem e a iniciativa surgem quando descobrimos quem nós somos. Então, às vezes, temos medo, receio de tomarmos atitudes e posições que o Senhor nos colocou para termos. Né? Eu tenho pensado muito, o Senhor tem me chamado a atenção, eu tenho lido outras coisas, né? E o que acontece? Fala-se sobre isso. Em 1 Samuel, não me lembro o capítulo agora,
fala de como Saul foi chamado. Como o Senhor derramou essa unção, essa autoridade sobre a vida de Saul. E o que acontece? A partir do momento que nós sabemos quem nós somos em Cristo, nós vamos fazer aquilo que o Senhor nos manda. Nós não vamos nos reter, nos diminuir. Por quê? Porque foi o Senhor que nos chamou. É diferente de quando nós nos colocamos em certos lugares e falamos, nós somos o tal, é nós que fazemos. É diferente. É diferente quando o Senhor nos trata, o Senhor nos aperfeiçoa, e aí o Senhor nos libera e fala, agora vai porque eu já te treinei, já te aperfeiçoei. E agora é tempo de você sair. Agora é tempo de você fazer o que eu determinei para você, para sua vida. É plano meu. Então, e aí nós vamos na autoridade legítima que o Senhor nos dá. Não adianta a gente querer sair numa autoridade que vem em nosso nome, que nem foi falado aqui, expulsar o demônio no nome de outra pessoa, né? Vamos continuar nossa leitura aqui. Então fala assim como aconteceu com Esther, a coragem e a iniciativa surgem quando descobrimos quem somos, entendemos o propósito para o qual fomos chamadas e andamos de maneira reta diante de Deus. Então entendemos quem nós somos, entendemos o chamado do Senhor sobre as nossas vidas, entendemos que Ele nos deu a autoridade e o que é aí? Aí nós andamos de maneira reta diante do Senhor, não tendo nada, nenhuma brecha, nenhuma porta que nos acuse. Porque não adianta nós queremos sair por aí, depois vocês vão ver, tem outra passagem também, né, outra passagem, não, essa passagem mesmo, que eles vão, né, e eles levam uma surra do demônio. Por quê? Dos endemoniados, quer dizer. Por quê? Eles foram querer expulsar na autoridade de Paulo. Né? Aí os demônios falam assim, olha, Paulo eu até conheço, Jesus eu sei quem é, mas e você? Quem é você? Qual autoridade você está fazendo isso? Então o que acontece? Vai ser envergonhado, porque está querendo fazer alguma coisa para ter própria glória, para aparecer, e aí vai ser envergonhado. Em seguida, somos revestidas de autoridade para cumprir a função específica que o Senhor reserva para a nossa vida. Então, olha o que acontece, né? Nós somos chamadas e quando nós caminhamos de maneira reta diante de Deus, nós somos revestidas pela autoridade dele. Para assim a gente cumprir a função específica que o Senhor reservou para a nossa vida, não aquela que nós adentramos, não aquela que nós queremos fazer com as próprias mãos. Né? Eu tenho estudado, eu tenho aprendido, olhado, lido e perguntado, Senhor, qual é o movimento do Senhor para a minha vida nesse momento? Qual o movimento para a vida das minhas irmãs? Para quê? Para que a gente possa cumprir isso debaixo da autoridade do Senhor, né? Que Ele reservou para as nossas vidas. Ser movimentada por Deus sempre. Não é seguir o movimento que está acontecendo. Não é assim que funciona com Deus. O Senhor opera em cada localidade, em cada movimento de pessoas, como elas estão, em cada circunstância. É o Senhor que movimenta. Talvez aquilo que o Senhor movimentou na minha vida, Ele não vai movimentar na vida de vocês. O que movimenta na vida de outras pessoas não vai movimentar na minha. Não adianta eu querer o que está acontecendo na vida do meu irmão, porque não é isso que o Senhor planejou para mim. Nós não fomos fabricados, como que fala? Um atrás do outro, um igualzinho ao outro. Nós somos únicas diante de Deus. O Senhor nos criou, o Senhor nos formou. Nós não estamos numa linha de montagem, né? Que é tudo igual, tudo a mesma coisa. Não, nós somos únicas diante do Senhor. E o Senhor tem um propósito e um plano para cada uma de nós. E no devido tempo, porque no tempo que eu estou hoje, a outra irmã pode não estar. Então não tem como o Senhor levar tudo junto ao mesmo tempo e fazer tudo junto. Não, o Senhor vai nos tratar individualmente. Em contrapartida, no versículo de hoje, nós nos deparamos com um exemplo antagônico.
o de alguém que buscava atuar fora da autoridade que lhe havia sido conferido. Olha só como isso é perigoso. Atuar fora da autoridade que Deus não tinha dado. Por isso que muitas pessoas levam bombadas, né? São acertadas com uma bola de canhão, porque elas vão para um lugar de batalha. Vamos pensar dessa maneira. O Senhor está formando um exército, né? Nós estamos todos ali à frente como soldados, e o Senhor é o nosso general, ele está ali à frente, mas existe a comissão de frente, né, que é o pessoal que foi treinado para estar à frente, e depois tem os outros soldados que vêm atrás. A gente lendo isso no Velho Testamento, a gente vê muito isso, né? Como que funcionava as batalhas. E o que acontece? Às vezes esse soldado que é para ficar na retaguarda, ele não se contenta com aquilo. Ele quer passar, ele quer já ir para frente, ficar na linha de frente. O que acontece? Ele abre uma brecha ali. E ele vai levar a bombada, porque não está preparado para estar nessa linha de frente ainda. E aí o que acontece? Vai levar chumbada. E aí vai correr atrás do prejuízo, né? Aí as pessoas falam assim: quando você está quieto, o Satanás, o inimigo não mexe com você. Agora bastou você se levantar, você vai ser, né, afrontado, oprimido. Peraí, vamos pensar de uma outra forma. Você estava preparado, você foi enviado por Deus para estar fazendo o que você está fazendo? Você recebeu a autoridade do Senhor para fazer isso? Se não recebeu, se não está alinhado ainda com a vontade de Deus, o Senhor ainda não te preparou, vai levar a bombada. Por isso eu me preocupo muito com isso, muito, né? Eu oro ao Senhor, falo: Senhor, realmente essa pessoa é para estar nesse momento, né, fazendo isso, né? Conversando com uma irmã essa semana, eu falei muito sobre isso com essa irmã. Estou falando com Deus, ela também está falando com Deus. É esse momento? É para esse tempo, Senhor? Não é? Como que o Senhor quer que a gente se movimente? Para quê? Para que realmente a gente não leve essas bombas, essas buchadas que nós não estamos preparados para levar, porque simplesmente pegamos um caminho, uma autoridade que ainda não tinha sido dada em legitimidade na nossa vida, e aí a gente cai. E aí tem que se levantar novamente. Alguns homens tentaram expulsar o demônio de uma pessoa, mas não sabiam de fato quem Cristo era. Esses carinha nem sabiam exatamente quem Cristo era. Eles só tinham ouvido falar. E eles falaram assim: vamos lá, tá todo mundo fazendo isso, todo mundo no movimento. E aí, todo mundo olhando, peraí, olá, vou ganhar fama com isso. Vamos falar: lá, você viu aquela pessoa faz isso. E aí? Apenas conheciam de maneira superficial pelas pregações de Paulo. Às vezes nós estamos conhecendo o nosso Deus superficialmente, conhecemos simplesmente só de ir aos cultos e outras pessoas pregarem lá na frente. Mas no nosso momento de intimidade, de comunhão com Ele, de se assentar à mesa, nós não conhecemos nada do nosso Pai que nos criou, que nos salvou. Nós não nos assentamos para ler a palavra, para ler a Bíblia e conhecer quem é o nosso Deus que nós servimos, que dizemos que servimos. Ou seja, não havia um relacionamento de intimidade com o Senhor para que adquirissem a autoridade a fim de atuar em seu nome. Então, não existe relacionamento, não há intimidade. Como que eu posso criar intimidade com aquele que eu não me relaciono? Como, né? Existem hoje os namoros online, os namoros à distância, né? A gente vê muito isso. Como que eu posso criar essa intimidade? Como a hora que você está frente a frente com a pessoa, não é real. Vai ter que começar tudo de novo. Por quê? Não conhece a pessoa. Mesmo nós, né, que já namoramos, né, noivamos e depois nos casamos, quando passamos para a parte do casamento, nós vamos ver que muitas coisas nós não conhecíamos a respeito do nosso esposo e ele não conhecia sobre as nossas vidas. Ainda vai ter um tempo para esse conhecimento, para se criar essa intimidade, essa afinidade, né, de ver o que ele gosta, o que ele não gosta. Quando nós temos os nossos bebês também,
os nossos filhos, o nosso primeiro filho, né? A gente vai ter que criar aquela intimidade com aquele bebezinho que saiu de dentro de nós. Saiu, né? Ele estava ali, eu já era mãe, eu estava gerando, né? Mas e quando ele sai? Né? Não é automático eu saber como criar, como entender, o porquê ele chora, qual é o jeito que ele gosta de ser tratado. A gente vai aprendendo, porque vai tendo, adquirindo intimidade. E como nós temos essa intimidade do Senhor, nós sabemos da palavra dele, nós usamos a autoridade que existe na palavra do Senhor, no nome do Senhor Jesus Cristo. Nós sabemos que de nós nada. Somos vasos que dentro de nós o Senhor derrama de um tesouro grande, mas é no nome dele, é na autoridade dele. Nada é sobre nós, é de nós. Foi quando o espírito maligno contra-atacou. Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é, mas e vocês quem são? Mas e aqueles quem eram? Que pergunta. A pergunta era a resposta. Eles não sabiam quem eles eram. Hoje, se alguém perguntar, você mesma perguntar para você, ó, quem eu sou? Quem eu sou diante de Cristo? Qual é a autoridade que já veio para a minha vida, sobre a minha vida, aonde veio das mãos do Senhor? Quem eu sou? Faça essa pergunta para você mesma. Quem você é em Cristo hoje? Né? Porque nem eles sabiam quem eles eram. Porque se o diabo perguntou, ó, quem são vocês? Acho que eles se olharam e falaram, uai, nós somos judeus aí que ouvimos falar de Paulo pregando que era em nome de Jesus. E aí a gente decidiu fazer também, para ver se dava certo, para ver, né, se alguém olhava e falava assim, nossa, aqueles caras ali, eles estão expulsando. Né? Por isso que muita coisa não dá certo na nossa vida, porque nós vamos na nossa força, na nossa autoridade. Quando nós vivemos nessa intimidade com Jesus, nós sabemos como fazer e o que fazer na hora certa e tudo no nome de Jesus. Não no meu emocional, no meu sentimento, no meu modo de ver. Não existe mais, né? A palavra do Senhor diz isso, né? Nós temos declarado isso. Já não sou eu quem mais vive, mas Cristo vive em mim. E se Cristo vive em mim, qual é a atitude de Cristo em cada situação na minha vida? E essa é a dinâmica de alguém que está se movendo na plataforma do outro, não sabe quem é. Se movimenta querendo seguir o movimento, entrar no embalo. Peraí, tá todo mundo expulsando, eu vou lá expulsar também. Tá todo mundo cantando esse louvor, eu vou cantar também. Tá todo mundo pregando sobre essa palavra, eu vou cantar também. Sabe? Peraí, gente, a gente vê muito esses movimentos hoje em dia, né? Falando sobre isso. Nossa, deixa eu fechar a janela que o sol tá torrando meu braço aqui. Tá queimando, daqui a pouco eu ia ficar com uma cor, uma marca só de blusa aqui, porque o sol torrou só a minha blusa, meu braço, né? Então, ocupando um lugar que é do outro, né? Assim, vou dar um exemplo para vocês, mas é um exemplo, né? Só para terem uma noção. Eu não sei se vocês sabem, tinha um louvor que saiu faz um pouco tempo que ficava que só falava. Agora eu não vou lembrar o nome do louvor, que eu sou muito ruim de louvor. Ele começava falando, né, que Maria foi até o túmulo ali, e Maria viu, e Maria falava 500 mil vezes o nome de Maria. Maria, 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 Maria. E o que acontece? Daí eles entravam num outro louvor lá e começavam a cantar. Aquele louvor que fala assim: o sepulcro se abriu e nada temerá teu grande amor. Ó morte, onde está? Meu rei ressuscitou. Não sei cantar muito, mas eu sei que esse louvor. Sei que eles falavam lá, e aí o que aconteceu? Todo mundo, o que você abria, tinha gente fazendo teatro com essa música, tinha gente cantando com essa música, tinha gente fazendo TikTok com essa música. Tudo era essa música. Virou um movimento que, meu Deus do céu, não dava para se ouvir aquilo ali.
né? Então é só uma coisa que eu tô falando, né? De você andar conforme o movimento, e não é isso que o Senhor quer nas nossas vidas. O Senhor quer que nós sejamos esse vaso, essa vasilha que nós falamos no encontro passado. Isso não para de martelar na minha cabeça, né? Para vocês verem, foi falado, né? Há sei lá quanto tempo atrás, há 15 dias atrás, mas eu continuo meditando, porque o Senhor fala: olha, me entrega a vasilha vazia. Eu não quero ela meia cheia. Eu não quero que você venha com coisas já pronta para mim. Eu quero você vazia para mim encher com a minha autoridade. Eu que vou derramar essa autoridade sobre a sua vida. Então, não ande conforme os padrões desse mundo, mas seja movimentada conforme a mão de Deus te movimentar. Com certeza, Paulo tinha uma construção com Deus, né? Nós sabemos quem foi Paulo. Paulo, né? Ele tinha todo o estudo, sabia da palavra, sabia de tudo. Tô achando ruim esse negócio no meu óculos que fica muito parecendo. Paulo conhecia, né? Antes de ouvir Deus, de ouvir falar também, sabia, estudava a língua, estudava o Velho Testamento, né? Ele sabia, mas aí o que aconteceu? Ele teve que ser aperfeiçoado, moldados pelas mãos do Senhor, a partir do momento que ali ele indo, né, para Damasco, e ele fica realmente, né, perde a visão, porque tem esse encontro com Jesus, ele começa a ter uma construção, uma vida com Jesus. E aí ele recebe essa autoridade que o Senhor Jesus tinha designado aos outros 12 discípulos, né? Porque Paulo ele não caminhou junto com Jesus, né? Não foi discípulo de Jesus. E o que acontece? Mas o Senhor começa a ver e começa a ter intimidade, Paulo com intimidade com ele, e o Senhor derrama essa autoridade sobre a vida de Paulo. E as pessoas admiravam na época, e até nós mesmos hoje, lendo as escrituras e vendo que Paulo era, podemos pensar o que Paulo era, podemos pensar que construção linda, né? Maravilhoso. Quem de nós não gostaria de ter a intimidade que Paulo teve com Deus? Nós temos que buscar, porque se Paulo era um homem normal, ele era igual nós, e ele conseguiu ter essa intimidade com Deus. Por que nós não buscamos ter essa intimidade com Deus? Nós queremos a unção que está em cima do outro, fazer o que o outro faz, mas que nem faz pelo nome dele, faz no nome de Jesus. Mas nós queremos ter. Mas a grande verdade é que ele tinha muitos alicerces para que aquela obra permanecesse em pé. O que quero dizer com isso é: muitos enxergavam a sabedoria que ele tinha, os milagres, as revelações, o sucesso aparente, mas poucos percebiam das vigas escondidas e as raízes que sustentavam aquela grande árvore frutífera. Eu vou ler novamente, porque isso aqui é muito precioso. Muitos enxergavam a sabedoria que ele tinha, os milagres que ele fazia, as revelações, o sucesso aparente, mas poucos percebiam as vigas escondidas e as raízes que sustentavam aquela grande árvore frutífera. Não viam, viam tudo o que ele fazia, mas não via o que estava nos bastidores, que era seus jejuns, suas renúncias, seus açoites e traições que sofria. Quer dizer, o Senhor aperfeiçoava Paulo no secreto. Era ali que ele aprendia. Era ali que o Senhor falava assim: olha, é agora que você vai, mas você vai no meu nome, porque eu conheço o teu coração. Eu sei a intimidade que você tem comigo. Eu sei o que você tem me entregado. Eu sei a motivação do teu coração. Né? Eu sei o que você tem passado por minha causa. E agora vai, que todo poder e autoridade está sobre a sua vida, em nome de Jesus Cristo. Então, muitas das vezes as pessoas vê só o que está ali na frente. Nossa, que legal, né? Mas ninguém sabe o que passou por detrás.
Né? O pastor Jeff, ele falou sobre isso uma vez, né? Ele falou assim que as pessoas chegam para ele e falam assim: "Nossa, o ano inteiro, né, o senhor só falou que estava bem, estava na paz do Senhor, a alegria do Senhor". Ele falou assim: esse foi o ano mais difícil da minha vida. Só que eu não dei valor a isso, porque eu não contei para ninguém, não fiquei declarando para ninguém. Eu me prostrei aos pés de Jesus e ali eu permaneci. Né? Então, quando a gente for apontar para o outro e falar, nossa, aquele outro não tem dificuldade nenhuma, que a gente feche a boca e não faça isso, porque nós não sabemos o que o outro está passando. Né? Existem tantas vezes que pessoas vão ministrar vidas e elas estão sendo esmagadas, elas estão quebradas, como Paulo aqui era açoitado, era traído, era humilhado, era espancado, era apedrejado, mas ele não parava de pregar a palavra de Deus, porque a alegria do Senhor era a força dele. E quanto mais ele se entregava, quanto mais ele se despojava dele mesmo, mais o Senhor o enchia dele. Mais, menos de mim e mais de Jesus Cristo. Por isso é perigoso você tentar se mover por meio da unção de alguém. É perigoso, olha lá o que está falando. Vai levar a bombada. Sem estabelecer sua própria caminhada íntima com Jesus. Vergonha e dor esperam pessoas que agem assim. Então, vamos permanecer onde o Senhor nos colocou nesse momento. No secreto, quietinha com Ele, entregando, nos despojando dEle, dando a Ele o que Ele tem nos pedido. Para quê? Para que quando o Senhor nos movimentar, seja no movimento dEle. Há muito temor na nossa vida quando nós fazemos algo para o Senhor. Muito temor. Porque podemos pegar caminhos errados e depois isso vai trazer situações na nossa vida que vamos ter que começar novamente, vamos ter que ser curadas novamente, né? É tempo, o Senhor tem falado muito claro a palavra dele no nosso coração. O Senhor tem nos ensinado com uma mansidão, com uma bondade, com uma misericórdia, com uma graça nesses tempos que temos vivido. Sabe, um amor tão grande sido derramado sobre as nossas vidas. Quando realmente nós nos deleitamos com a palavra, nós aprendemos da onde vem tudo. E nós não saímos batendo cabeça por aí, querendo fazer a nossa vontade, do nosso jeito, nos nossos achômetros, na nossa justiça. Sabe, existe um temor tão grande de falar, Senhor, é o Senhor que está me enviando. É o Senhor que está fazendo, por favor, fala comigo, mostra, me dá um sinal, fala ao meu coração, porque eu não quero mais mover os meus pés se não for seguindo os teus passos. Por quê? Porque as pessoas têm que olhar para mim e enxergar Cristo. E é isso que nós estamos fazendo aqui. Nós vamos errar? Sim, nós vamos errar, nós somos humanos. Mas nós temos aprendido tanta coisa do Senhor. Ele tem nos ensinado tanto, mas tanto. E o que nós temos feito com esse ensinamento que Ele tem feito na nossa vida? Nós temos só ouvido ou colocado em prática? Olha, peraí, Espírito Santo, me faz ficar sensível, eu quero estar sensível a Ti. Peraí, quando que eu devo usar essa palavra que o Senhor ministrou no meu coração? É agora? Me atenta. É isso que nós temos que pedir ao Senhor. Mulher, não tente usufruir de uma autoridade que ainda não lhe foi confiada. Não tenta, porque não vai dar certo. Busque em Deus sua identidade. Né? Eu sou quem eu sou Andréia, e foi o Senhor que me formou. Vocês, cada uma de vocês são chamadas pelo nome. Né? Por isso que o Senhor, né, no primeiro encontro que nós tivemos, a mesa lá na igreja, cada lugarzinho tinha o seu nome, para que nós pudéssemos entender que nós não somos só o corpo de Cristo, mas nós temos o nosso nome escrito na palma das mãos do Senhor. E Ele nos chama pelo nome, e Ele tem um propósito para cada uma de nós.
individualmente, também como corpo de Cristo, sim, mas primeiramente individualmente. Então, por isso que a gente deve buscar a nossa identidade. Quem nós somos? Hoje a gente vê, às vezes, igrejas, pastores, que quando você escuta, falam até a mesma voz, sabe? São coisas estranhas. Nós somos quem nós somos diante de Deus. O Senhor nos fez únicas. Busque em Deus sua identidade, vocação e propósito. Né? Essa semana eu ouvi algo tão interessante de uma irmã e eu achei gostoso, porque assim, eu já tinha ouvido isso antes, mas quando eu ouvi da boca dela, eu já sabia de onde isso vinha, né? Da onde vinha essa fala, essa pequena frase, mas eu achei muito interessante e é real. Ela falou assim, que às vezes, né, as pessoas falam isso, né? Ah, existe uma panelinha ali. Eu vou é pular dentro dessa panela. A panela, ela existe. Sabe por quê? Porque nós temos afinidades diferentes. Por quê? Às vezes, vamos supor, um gosta de fazer crochê, o outro gosta de bordar, o outro gosta de fazer comida. Então, a gente vai ter essas panelas, mas nunca com tampa. Nunca com tampa. E eu vou me atirar, eu vou pular lá para dentro. Por quê? Eu vou ali onde eu tenho mais afinidade. E tem alguma coisa de errado nisso? Não. Essa é a minha identidade, na minha vocação e o meu propósito, né? Vamos falar, existe uma panela do louvor. E aí? Se eu tenho a vocação, tenho o propósito de louvar a Deus, eu vou cair para dentro dessa panela. Eu vou cair para dentro do ministério infantil, né? É assim que tem que ser. Eu vou me adentrar, não, eu mesmo vou fazer minha acepção. Ó, não vou ali, não vou estar ali, porque ninguém me ama, ninguém me quer, né? Então vamos lá, vamos entender, né? Buscar nossa identidade. Senhor, essa é a minha identidade? Amém! Eu vou ficar assim, e mesmo assim, vamos usar a panela do louvor de novo, né? Dentro do louvor, as pessoas têm uma vocação e um propósito, que é a louvar, adorar a Deus, né? Esse é o propósito daquelas pessoas como corpo. Mas uma mais brincalhona, outra mais fechada, uma fala mais, outra fala menos, né? Cada uma tem a sua identidade dentro de uma mesma panela. Por quê? Isso vai glorificar o nome do Senhor. Peça que Ele a capacite e encha você de unção e autoridade necessária para cumprir o plano divino. Senhor, o Senhor está me chamando para isso, Senhor, mas eu sei que eu não consigo, sozinha eu não consigo. Vem, tem intimidade comigo, vem me conhecer, que eu vou, né, cumprir o plano divino em você. Eu vou te encher de unção, eu vou te dar a autoridade necessária para isso. Só fica pertinho de mim. Não tente se mover por meio da intimidade que outra pessoa tem com o Senhor, né? A gente vamos pôr aqui, ó, nossa, a irmãzinha de oração lá, de intercessão, eu faço parte ali também, nossa, mas ela é poderosa, eu tô junto com ela, quanto mais ela orar para Deus, vai lá, irmã, ora sim, ora, jejua. Não, é ela, né? Eu não faço parte de tudo isso, né? Eu sou uma com o Senhor. Não tente se mover por meio da intimidade que outra pessoa tem. Seja você mesma e ore para que ele a posicione com autoridade no lugar certo e no tempo oportuno. Então, vem aqui, eu entendi, tenho intimidade com o Senhor, já sei que o Senhor me ungiu, né, com a unção, ungiu com autoridade, mas espera aí, ele vai me usar no tempo oportuno, como ele quiser. Não sou eu que vou me designar a estar em algum lugar fazendo algo. É o Senhor que vai me levar até esse lugar. Ele vai me mostrar aonde que ele quer. Amém? Palavra muito pontual para a nossa vida, muito explicativa, muito assim, não deixa vestígio de dúvida nenhuma na nossa vida. E que nós possamos ser grata por isso, amém? Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, pela tua palavra, Pai. Obrigado porque sabemos que de nós não temos nada, Senhor, mas que do Senhor, Pai, é tudo, Pai. É o Senhor que nos capacita, é o Senhor que nos chama, é o Senhor que tem um propósito para as nossas vidas, Senhor. É o Senhor que nos aperfeiçoa, nos capacita e nos envia, Senhor Deus.
Pai, em nome de Jesus, que estejamos atentos, Senhor, ao teu movimento, Pai, ao Senhor se movendo, Pai, como fala no Salmo 91, Pai, que aqueles que habitam à sombra do Altíssimo, Senhor, nós queremos estar à tua sombra, Pai, bem pertinho do Senhor, seguindo os teus passos, Senhor, para não estarmos desalinhadas com o Senhor, Pai, mas fazendo que aquilo que é do teu querer e da tua vontade em todo o tempo, Senhor. Pai, que teu Espírito Santo tenha liberdade de estar mesmo, Senhor Deus, nos modificando, nos alertando, Senhor, daquilo que não convém, Senhor Deus. Nos enche, Senhor, do teu propósito, daquilo que o Senhor tem para cada vida de cada uma de nós, Senhor. Nós não queremos ocupar um lugar que não é nosso, um lugar que o Senhor não preparou para as nossas vidas, Senhor Deus. Pai, nessa tarde, Senhor, é com temor, Pai, que eu oro a Ti, Senhor Deus, para que cada palavra, Pai, que saia da minha boca, que saia da boca das minhas irmãs, cada movimento que fizermos, Senhor, seja para honrar e glorificar o Teu nome, Pai. Que as pessoas possam olhar para nós, Senhor, mas enxergar o Senhor em todo o tempo, Senhor. Pai, é tão bom saber, Pai, que não somos nós, que o movimento não foi feito pelas nossas mãos, Senhor, pelas nossas vidas, mas foi feito pelo poder e autoridade que há no nome do Teu Filho amado, no nome de Jesus Cristo. E é no nome dele que oramos, agradecidas, Senhor. Amém.